com alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Premier, TV São José, para levar a todas e todos telespectadoras e telespectadores, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, mensagem de vida, otimismo e esperança. Devemos sempre na nossa vida, apesar dos contratempos, apesar dos problemas que aparecem na vida, podem aparecer quando a pessoa menos espera, mas nunca deixarmos-nos levar pelo desânimo, pela tristeza. Devemos sempre impulsionar o barquinho da nossa vida para frente, porque os problemas, mesmo a enfermidade maior ou menor, vem ali para nos mostrar que todos nós somos criaturas frágeis, criaturas para que estamos fazendo a nossa caminhada por esta vida rumo à eternidade. E agora, enquanto nós aqui estamos numa reflexão, numa oração, voltados para o Espírito, quantas outras pessoas estão voltadas para o corpo, para a matéria, e nós procurando voltarmos mais para a Trindade Santa, para Deus, para as coisas espirituais. Mas há aqueles que esses dias de divertimento do carnaval se distraíram, estão se distraindo e talvez passem dessa noite, essa tarde, essa noite se divertindo. Agora lembremos-nos, Deus não proíbe o sadio divertimento e Deus aprova. Tanto é que está no Salmo 32, versículo 11, onde está claramente: alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos. E se você ainda abrir a Bíblia Sagrada, você encontrará também o Salmo 97, versículo 12, alegrai-vos no Senhor, ó justos. Todas as pessoas boas deveremos nos alegrar. E ainda, se nós olharmos, abrirmos a Bíblia Sagrada, Filipenses capítulo 4, versículo 4, estamos aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 4, onde a palavra de Cristo Jesus vem ao nosso encontro e nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Mas aqui Deus e o seu Filho Cristo Jesus se refere a um divertimento sadio, nada de excesso. Quantas pessoas que talvez estejam, infelizmente, no hospital, ou talvez até já no cemitério, ou foram reduzidos a um simples pó por meio do crematório, porque excessos nos dias de carnaval. E talvez alguns estão sendo velados neste momento também para ser realizado a encomendação do corpo, a bênção
para ser levado para o crematório ou para o cemitério, porque se excederam. Quantos que se excedem na bebida? Aliás, final de semana passada eu soube de jovens que andaram 2h30, 2 e pouco da manhã, numa segunda-feira. Um desastre, andaram se ferindo. Ainda bem, parece que não foi coisas mais gravíssimas. Mas, e quantos que já partiram nesse Brasil imenso, desta vida para a eternidade? Alguns excesso na bebida e depois tomam o volante do carro. Todos nós temos um discernimento para saber que a bebida, a água sim, refri sim, mas não a bebida alcoólica. Nem os passarinhos chegam perto, porque fogem do cheiro. Agora a pessoa não somente cheira, quantos que bebem, em vez de beber um golezinho, se excedem. E ali o que é que acontece? A pessoa não consegue mais caminhar. Então, para entrar no carro, vai tropeçando, ou para sair do carro, quase vai caindo. Então é claro que o carro vai também para lá e para cá, até que pode, infelizmente, ter um desastre, com proporções maiores. E pessoas que também se excedem em brigas, pessoas que se excedem também em assédios sexuais, pessoas que se excedem em orgias e relacionamentos sexuais, com as sequelas, com as consequências que vão ver no dia de quarta-feira de cinzas. Gravidez, problemas que prejudicaram. Aliás, eu gostei do prefeito de Florianópolis, Topázio, e também temos, por exemplo, a coordenadoria aqui de Florianópolis. Eu até copiei do jornal, mais ou menos, e gostei. A Coordenadoria Geral de Políticas Públicas para a Família e os Direitos Humanos da Prefeitura de Florianópolis, com a campanha Respeito na Folia do Carnaval, o prefeito e essa coordenaria pedem. O que é que pedem? Divirtam-se, sim, no Carnaval, mas, acima de tudo, mantenham o respeito para com todos os semelhantes. E quantas pessoas que em carnavais passados abusavam seus semelhantes, um assédio sexual, e depois vinham as consequências. O excesso também no sexo, depois a gravidez indesejada, tantos problemas que aparecem. Eu trabalhei 25 anos aí na Catedral de Florianópolis. Olha, 25 carnavais que vivi ali bem no centro. Quantos problemas depois do carnaval. Famílias desajustadas, desunidas. E por quê? Porque ele ou ela não souberam se portar, não souberam ter um divertimento sadio. E claro que então vêm as consequências. Então procuremos
todos que gostam de carnaval e gostam de se divertir, que seja um divertimento sadio. Então, estamos na véspera, então, também da abertura da campanha da fraternidade, bem como da quarta-feira de cinzas, sempre desde uns 60 anos que já começou essa campanha da fraternidade, onde neste ano é fraternidade e fome. São 3 vezes que a Igreja Católica aborda este tema da campanha da fraternidade com a problemática sobre a fome, porque realmente a fome é uma situação muito grave e cada vez mais, em vez de diminuir, pelo contrário, mais crianças, mais idosos, mais pessoas vão partindo desta vida para a eternidade por causa da fome, a fraqueza da pessoa e não tem o alimento necessário. Então devemos, olha o que acontece no Brasil e no mundo no setor da comida. Então, neste ano, o tema é, a abertura vai ser na quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco, lá em Roma, lança a campanha para todo o Brasil e nas dioceses, todas as dioceses do Brasil, os bispos lançam a campanha na sua catedral. E os padres, os párocos, os diáconos, ou onde não existe padre nem diácono, e por isso devemos rezar para que haja sempre mais candidatos ao sacerdócio e ao diaconato permanente. Então, é lançada na comunidade para ministros da comunhão ou ministros dos sacramentos a campanha da fraternidade, onde em São Mateus nós lemos capítulo 14, versículo 16, onde Cristo Jesus simplesmente diz, vejam bem, capítulo 14, versículo 16, dai-lhes vós mesmos de comer. Trata-se da primeira multiplicação dos pães, quando aquela multidão estava ali e os apóstolos disseram para Jesus, Jesus, manda esse pessoal embora. Como é que nós vamos ter aqui o alimento para essa multidão? Nós estamos aqui numa região de deserto e sabemos, se chega uma multidão, milhares de pessoas, numa padaria, até em 3, 4 padarias, não tem o pão suficiente. Imagina, eram milhares de pessoas, e aí Jesus Cristo, para provar os apóstolos, o que é que ele disse? Pega a sua Bíblia, Mateus, capítulo 14, versículo 16, é o slogan, dai-lhes vós mesmos de comer. Por que que Cristo falou isso? Para que nós não sejamos tão egoístas, como é bonito, quanta gente que sabe distribuir o seu alimento, a sua riqueza, quantas empresas que olham para os seus semelhantes, que apoiam as campanhas que as igrejas promovem,
seja igreja católica, seja igreja desta religião, a fome, não olha se é dessa ou daquela região, ou melhor, dessa ou daquela religião. Não. Dai-lhes vós mesmo de comer. Se você tem a chance de ter um pouco mais, por que não repartir com seus semelhantes, como tantas pessoas realmente o fazem? Mas o que você também se ressente, como eu, Padre Pedro, também, às vezes há pessoas que passam nas residências pedindo algo e a pessoa vai e faz um sanduíche maravilhoso, um prato de comida maravilhoso, que eles mesmos também se alimentaram e dão para aquela pessoa ou para aquelas duas pessoas aquele sanduíche. E o que é que acontece? Logo adiante, ainda bem que são poucos, mas atiram esse lanche ali na rua, dá pena de ver. E às vezes não tem nem sequer um cachorrinho passando por ali, que pode, um gatinho, que pode se alimentar desse sanduíche. Então, deveríamos sempre ter mais respeito. Eu me lembro o papai, como ele aconselhava aos filhos: nunca deixem comida sobrando no prato. Tomem tanto quanto possível e repitam, se você se ressente com mais fome. Mas então a gente aprendeu. E eu dizia hoje por uma pessoa: de pequenino que se torce o pepino. As pessoas mais adultas que estão em sintonia com isso, se lembram que antigamente tinha uma frase desta. E ainda mais, quando a criança não aprende, quando pequenos princípios fundamentais, a pessoa não sabe. Se a criança não sabe respeitar a vovozinha, ou a bisavó, ou mesmo o titeu, que está lá na casa, então, se os pais não ensinaram a boa educação, mais tarde os pais vão se envergonhar da atitude de seu filho, da sua filha, mesmo adolescente, do desrespeito. E o que é que diz hoje aqui a coordenadora, aliás saiu no jornal, a Coordenadoria Geral de Políticas Públicas para a Família e os Direitos Humanos da Prefeitura de Florianópolis. Parabéns por essa nota maravilhosa, onde o prefeito apoiou completamente, dizendo que divertir-se sim no carnaval, mas o grande respeito para com todos os semelhantes, para com todas as pessoas. Como é bonito quando uma criança tem toda a delicadeza para a pessoa idosa ou para qualquer pessoa, sem distinção de cor, cultura, tamanho, sexo, riqueza ou intelectualidade. Todos nós somos iguais. Aliás, eu de vez em quando uso: quem é que reduziu toda a pessoa, colocou todas as pessoas na mesma igualdade? Papa, cardeal, presidente, deputado, senador, médico, padre, engenheiro, operário, vereador, professor, criança. Foi o quê? Quem? Covid-19. Todo mundo no mesmo panelão, no mesmo navio, fazendo a nossa viagem rumo à eternidade. Covid-19 atacou aquele senhor de idade,
infelizmente, aquela criancinha, aquele padre, aquele bispo, aquele cardeal, que também foi pretendido, aquele senador. Quanto enterro eu fiz de pessoas, às vezes jovens, de criança, por causa do Covid-19. Igualou todo mundo. Todos nós somos filhos do Pai Eterno. Ninguém é mais do que ninguém. Devemos sempre olhar para o nosso semelhante. Então, quarta-feira de cinzas, a campanha da fraternidade, dai-lhes vós mesmos de comer. E veja só, já que estamos falando, vamos para a oração tão bonita da campanha da fraternidade, que vai ser rezado nas igrejas católicas e mesmo em muitas igrejas cristãs que seguem também essas reflexões. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho Jesus Cristo se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus capítulo 14, versículo 16. Dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos, ó Deus, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, de justiça, de igualdade e de paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, sem pobreza, sem violência e sem guerra. Aliás, infelizmente, falando em guerra, 1 ano mais ou menos que está lá, infelizmente, a Rússia oprimindo esse outro país que nós conhecemos também, sem violência e sem guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida. Há pessoas que são indiferentes com a vida. Tem alguma pessoa doente, tem uma pessoa morrendo quase ali. Há pessoas, porta-me lá, não é parente meu, não é conhecido meu, se vire. Não são capazes de olhar. Se lembre lá do que aconteceu, infelizmente, com pessoas bem religiosas. Simplesmente não deram atenção àquela pessoa que foi assaltada. Indiferente. Tem gente que dá mais valor, muitas vezes, a um cachorrinho ou a um gatinho, que devemos valorizar. Nunca devemos prejudicar a natureza, muito menos um animalzinho. Mas, por que não valorizarmos sempre o ser humano? Está bem claro em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Deus criou o homem à sua semelhança, criou o homem e a mulher. E Deus os abençoou. Crescei e multiplicai-vos. Nós temos um espírito, uma alma que anima, que dá vida a esta matéria, a este corpo. Então, claramente, não devemos ser indiferentes com a vida. E agora vejam, pedindo a proteção da Mãe de Cristo, nossa Mãe. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas pessoas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Então, nós acolhendo uma pessoa pobre, uma pessoa marginalizada, uma pessoa faminta,
tudo aquilo que fizerdes aos meus semelhantes, é como se eu fizesses a mim. E nós vamos aqui, temos diversos telespectadores, Rubens Trovão, Lauro e Bernadette, Virgílio Mendes, Adalgisa Brasil, Roseli Bernardes, Maria Terezinha da Silva Koenski, Adilson Oscar da Silva, Augusto Marques, Ives Medeiros, Carlos Han, Rubens Amarildo, Luciga Guimarães, Irineu e Laura Ventura. Ainda temos Marcelo Vieira e a família Vieira, que sempre estão em sintonia conosco. Passe na secretaria da sua paróquia e leve também para mais alguns jornais da Arquidiocese, distribua no seu edifício muita coisa interessante, não somente sobre a fraternidade e a fome, mas tem muita coisa do Papa Francisco. Um jornal pode pegar gratuitamente quantos que quiser, ou se não, no final da Santa Missa, passe e leve a todas e todos. Iniciemos esta quaresma no dia de amanhã e a campanha da fraternidade, procurando vivenciar esse tempo tão bonito da quaresma de purificação interior nosso. Quantas pessoas! E os santos que celebramos, então, Santo Elias, Jeremias, Daniel, Gilberto, Agano de Airola, Faustino, e os santos mártires Honesto de Nimes, João de Santo Domingo. E também, então, saúde, alegria, felicidades e acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, e a nossa oração, nossa prece em favor de todas e todas as pessoas enfermas. Agora, bênção da água, e tomem com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.